vezes as pessoas nos perguntam qual é o segredo dessa água trazer tantos benefícios na vida das pessoas, ou então às vezes ela usa esse termo, qual é a mágica disso? Por que que as pessoas têm tanto resultado na saúde como quando toma a água corrigida magneticamente pelo silosimol? A água não é tudo igual. Às vezes as pessoas elas ficam assim confusas do porquê que esse nosso projeto ele é tão bom na vida das pessoas e traz resultado tão rápido. Eu vou explicar para vocês de uma forma simples, clara e transparente e muito bem detalhada, para que vocês não tenham nenhuma dúvida de usufruir dos benefícios que esse projeto de saúde da Timol traz, sem contraindicação nenhuma. É importante a gente já iniciar falando isso. Não tem nenhuma modificação na água que possa trazer situações de contraindicação. Todas as pessoas podem tomar essa água, e o importante é tudo comprovado cientificamente. E a água é a substância mais abundante do nosso organismo, então é muito importante a gente se preocupar com que água nós estamos tomando, porque é 70% do nosso corpo. E vocês vão conferir agora quais são os benefícios da água corrigida magneticamente pelo silosimol e mineralizada pelo Top H+, que são esses dois produtinhos que vocês estão vendo, que é o combo mega da Timol. Eu trouxe aqui essa afirmação de Ray Kurzweil. Quem é essa personalidade? Ele é um cientista de computação dos Estados Unidos, nascido em Nova York em 1948, é inventor americano. Ele é escritor também de livros, os livros dele têm textos assim, ó, Tecnologia de Saúde, Inteligência Artificial, Transhumanismo, Singularidade Tecnológica e Transcende. No livro Transcende tem também o livro Futurismo. No livro Transcende, ele escreveu essa frase aí, mas ele também faz palestras, e os temas das palestras dele é extensão de vida, nanotecnologia, robótica, biotecnologia. Ele está ele é o 8º no hall de fama dos inventores nacionais dos Estados Unidos. Será que essa personalidade sabe o que ele está dizendo? E olha o que ele diz: a água ionizada é uma das coisas mais simples, porém, a mais poderosa que você pode fazer para combater uma ampla gama de processos patológicos. E aí também nós temos o Dr. Nair Ribeiro, que é, sem dúvidas, o maior estudioso de água do nosso país. O Dr. Nair Ribeiro, todos vocês devem conhecer. Ele também é médico de médicos, ele lecionou nas melhores universidades dos Estados Unidos, tem 35 livros escritos, muitos deles sobre a água. Ele é cardiologista e é nutrólogo. Olha o que o Dr. Nair Ribeiro diz da água magnetizada. A água determina a doença e determina a saúde. Uma água apropriada, adequada, ela vai restabelecer a saúde. Onde eu encontro isso? Água ionizada, que é o mesmo que imantada, que é o mesmo que magnetizada. O que essa água vai fazer no nosso organismo, gente? Presta atenção. Ela vai hidratar, alcalinizar, antioxidar e desintoxicar o organismo, ou seja, a água pode ser usada como remédio. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir alguns depoimentos voluntários aqui de pessoas que estão deixando de tomar remédio porque estão tomando água magnetizada. Mas explica melhor isso, Sidney, eu preciso entender para não ficar dúvida. Quando nós expomos a água a um campo magnético, suas propriedades físicas e químicas são alteradas. A água exposta ao campo magnético do silosimol sofre alterações no ângulo, podendo realinhar as moléculas, deixando-as da forma ideal. 104,5.
A estrutura da água magnetizada é composta por 6 moléculas individuais de água, formando um hexágono. Então, a nossa água, quando nós submetemos a água ao processo de correção magnética, muda o ângulo da água, quebra a dureza da água, deixando ela mais leve e mais hidratante, na forma de hexágono. A água ela tem macromoléculas. Quando nós magnetizamos ela, nós transformamos, desmanchamos essas macromoléculas e ela fica de forma hexagonal com micromoléculas, máximo 6 moléculas agrupadas na forma hexagonal. O siloximol possui um campo magnético variável, capaz de gerar um campo elétrico induzido, produzindo um fluxo magnético oscilante, produzindo ondas eletromagnéticas mais fortes e mais capaz de quebrar a dureza da água com mais eficiência. Preste atenção que agora eu vou explicar para vocês a diferença do siloximol e outros magnetizadores de água do mercado. O siloximol, ele não trabalha potência magnética. O siloximol tem uma potência magnética de 3.860 Gauss, mas não é essa potência magnética que faz essa quebra de dureza na água tão rápido, que deixa a água tão leve, que as pessoas tomam a água e tem resultado muito rápido na saúde, tanto na prevenção como no tratamento das diversas patologias. O siloximol é um coadjuvante. Quando os outros aparelhos trabalham potência magnética, que é a força atuante da carga daquele objeto, a Timol trabalha o fluxo magnético, que é proporcional às linhas de campo elétricos que provocam alteração no campo magnético. Vou explicar de uma forma simples para vocês entenderem melhor. Quando os produtos que existem no mercado trabalham uma potência magnética única, por exemplo, se é 1.000 Gauss, é 1.000 Gauss, se é 850 Gauss, é aquela potência. O siloximol, ele trabalha fluxo magnético. Se vocês quebrarem o siloximol, vocês vão ver vários magnetos dentro dele, que eles são montados por um gabarito de uma forma que produzem um fluxo magnético variável. Isso promove uma potência mais forte, mais capaz de quebrar a dureza da água e desmanchar os agrupamentos de moléculas de H2O. Por isso que o siloximol funciona, enquanto outros produtos do mercado nem sei se funcionam. E a prova disso é a prova social, que vocês vão ver depoimentos daqui a pouquinho. A água magnetizada pelo siloximol, ela tem uma baixa tensão superficial. Por que é importante uma baixa tensão superficial? Devido à quebra da dureza, a água, devido à quebra de dureza, a água torna antioxidante. Existe água oxidante, existe água antioxidante. Quando a água tem uma tensão superficial baixa, ela é uma água mais antioxidante, mais hidratante, e aumenta o poder de condutividade, permitindo a água percorrer os minúsculos vasos sanguíneos do nosso organismo e atingir até a ação capilar. Quando você corrige a água magneticamente pelo siloximol, ela desafia a força da gravidade, podendo fluir até o cérebro capilar com muita facilidade. E aí as pessoas têm esse resultado que vocês estão vendo nos depoimentos por aí. A água magnetizada pelo siloximol também tem um redox negativo, que é redox, né, o RP. Muitas pessoas nos perguntam, mas o RP dessa água, como que é o poder de oxirredução da água? A água, ela pode ser oxidante, ela pode ser antioxidante. Quando nós temos uma água com redox negativo, nós temos uma estrutura que vai e que em nosso corpo rouba elétrons de outras estruturas. Quando nós temos uma água com redox, com RP reduzido, negativo, né? Nós trabalhamos uma forma de eliminar essa situação doando elétrons.
Então, são os chamados radicais livres, que são oxidantes, que oxidam o nosso organismo, são os responsáveis pela deteriorização das células do nosso organismo. Eles vão nas células, corroem a membrana celular, deterioriza a célula. Então, quando nós temos essa estrutura de ORP, nós combatemos tudo isso, porque nós temos em nosso corpo estruturas que roubam elétron de outras estruturas, são chamados radicais livres, que são oxidantes e oxidam o nosso organismo. São os responsáveis pela deteriorização do organismo e causador do envelhecimento precoce. São os vilões combatidos pela medicina e o maior causador de enfermidade no corpo. A água magnetizada pelo silosimol, ela possui estruturas que doa elétrons para os radicais livres. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o cálculo químico. Então, ela é uma água antioxidante. Olha que maravilha. E a água magnetizada pelo silosimol tem também um PRAL negativo. O que é PRAL, Sidney? PRAL é um cálculo matemático que mede o potencial renal de carga ácida. Então, existem líquidos e alimentos com PRAL positivo, que podem gerar uma sobrecarga nos rins, provocando patologias ali. A água magnetizada pelo silosimol, ela tem um PRAL negativo, sendo mais uma característica favorável à ingestão diária. Então, quando perguntarem para vocês qual é o PRAL da água magnetizada pelo silosimol, potencial renal de carga ácida é negativo, e isso é muito bom para a saúde humana. Mas a gente precisa falar também do companheirinho do silosimol, que é o TOP-H+, né? Ele tem infravermelho longo em toda essa resina, o silosimol também tem infravermelho longo em toda essa resina, então todos os componentes desses dois aparelhinhos, eles vão auxiliar, eles têm benefícios que vão trazer resultados aí na saúde humana, animal e vegetal. O infravermelho longo, ele produz micro-ondas eletromagnéticas que vão de 4 a 14 microns e simulam os raios ultravioletas solares, capazes até de produzir vitamina D. Quando a gente usa ele, por exemplo, em uma palmilha magnética, em uma pulseira magnética como essa, que é a pulseira da Timol, nós desintoxicamos a célula. Ela trabalha todo o sistema celular, quando nós temos em contato com o corpo esse benefício. Aumenta a imunidade, trabalha também a circulação sanguínea, tem ação anti-inflamatória. E na água, Sidney, quando esse aparelho está em contato com a nossa água, ele vai ajudar a quebrar a dureza da água, deixando ela mais leve, mais penetrante, mais hidratante. Então, a pessoa que toma água magnetizada, sempre é bom ter o conjuntinho, silosimol e o TOP-H+. E no interior do TOP-H+, tem rochas naturais de dolomitas. Dolomitas têm diversas composição, essas dolomitas que nós usamos, ela tem na sua composição em torno de 66% a 67% de cálcio e 33% de magnésio. Por que é importante as dolomitas? Ela vai melhorar a condição mineral da água. Quanto mais minerais nós tivermos na água, nós vamos ter mais formação de hidróxidos alcalinos de minerais e nós vamos ter uma água com poder mais alcalinizante. Ela vai combater processos inflamatórios, fortalecer o sistema imunológico, auxilia na reposição e absorção de nutrientes, auxilia no desenvolvimento muscular, ajuda na acidez estomacal, alivia dores e cólicas menstruais, favorece a saúde bucal, fortalece o couro cabeludo e ajuda no crescimento dos fios e também evita quedas capilares. Olha que interessante que esses minerais contidos na dolomita.
A reação química de tudo isso que eu falei para vocês acontece quando você submete esse aparelhinho à água e produz a hidrólise da água. A água sai do estado molecular, passa para o estado iônico, ela passa a ser uma água ionizada sem nenhuma transformação e sem nenhuma contraindicação, dissocia-se os íons de hidroxila e os íons de hidrogênio e acontece algumas reações na água que modifica, deixando ela com esse poder de trazer esse resultado na saúde das pessoas. E uma das reações são quando os minerais positivos que contém na água sequestram os íons de hidroxila e formam hidróxidos alcalino, tornando essa água uma água poderosa no poder de alcalinização, uma água antioxidante que vai eliminar todo o excesso de acidez do nosso organismo, que inclusive causa câncer e diversas outras patologias. Uma pessoa que toma 2 litros de água corrigida magneticamente pelo silosimol ou mais todos os dias, dificilmente as células cancerosas vão desenvolver no seu organismo. Ela não vai ter câncer. A chance é muito pequena de ter câncer quem toma 2 litros ou mais dessa água por dia. E a sobra dos íons de hidrogênio. É aqui que entra aquela situação de que a água magnetizada, ela doa elétrons. O que é radicais livres? Radicais livres são átomos isolados de oxigênio. Eles perderam um elétron da sua eletrosfera e agora eles são corrosíveis. Radical livre é uma ferrugem, como uma ferrugem que corrói o ferro. O radical livre é uma ferrugem interna, só uma simulação para vocês entenderem, que corrói a membrana da célula e mata e destrói a célula. Quando nós tomamos água magnetizada, nós temos essa dissociação de íons de hidrogênio que vai doar elétrons. Então, a água magnetizada, ela recebe elétrons no processo de correção e depois ela doa elétrons para o radical livre quando nós bebemos a água. Então, quando nós bebemos a água com esses íons de hidrogênio, aliás, íons de hidrogênio, eles reagem com os radicais livres, que são os maiores causadores de enfermidade no nosso organismo, que está oxidando o nosso organismo. Então, é nessa reação, o radical livre é neutralizado. E a gente não tem mais essa situação de envelhecimento precoce, de tantas patologias, e isso vai trazendo as pessoas, o nosso organismo, ao estado natural, fazendo uma limpeza no nosso organismo, né? E aí também, gente, essa limpeza orgânica que acontece no nosso organismo, ela ajuda a perder peso. Se alguém aqui perdeu peso tomando água magnetizada, nós estamos agora em 263 pessoas aqui na live. Deve ter muitas pessoas aqui com resultado. Então, se você perdeu peso, anota aí para você não esquecer de falar e depois você dá o teu depoimento aqui de 2 ou 3 minutos. Então, quando nós bebemos a água magnetizada, obviamente que nós vamos ter mais saúde. Mas nós temos comprovações científicas disso. Esse teste laboratorial que foi feito no Instituto Falcão Bauer quebra a dureza da água, mostra a quebra da dureza da água, que tinha 9,9 miligramas de dureza por litro, e uma hora que o aparelho ficou imergido na água, caiu para 1,5. A água ficou quase 7 vezes mais leve. E a formação de hidróxidos alcalinos, que é o maior benefício quando a gente toma água, ajuda a manter a alcalinidade do sangue, que é 7,35 a 7,45 de forma natural. O magnésio, que estava no bruto aqui, 2,4 miligramas de dureza de magnésio por litro, ele desapareceu. Uma hora depois estava 0,373, que é quase nada. O que aconteceu com esse magnésio? Ele se tornou hidróxido alcalino de magnésio. Então, qualquer que seja o pH da água que vocês
expor a esse campo magnético do silocimol, essa água, independente de qual seja o pH, ela vai ter um poder alcalinizante. Por isso que nós temos aqui esses resultados fantásticos de pessoas tomando a água. E qual a diferença da água? As águas que ficam paradas, elas são duras, elas são pesadas, elas têm essa formação de cluster que vocês estão vendo na primeira ilustração, as moléculas se agrupam e o poro da membrana celular não consegue absorver com facilidade. O indivíduo que toma água sem ser magnetizado, ele tem uma hidratação parcial. Ele toma muita água e tem pouca hidratação. Mas quando você submete a água ao tratamento magnético do silocimol, tudo isso que eu falei antes para vocês vai acontecer e vai desmanchar essas macromoléculas, vai reorganizá-las de forma hexagonal. Agora sim, o poro da membrana celular consegue absorver com muita facilidade, porque o máximo de agrupamento são 6 moléculas. E a água tratada magneticamente é uma água mais leve, de melhor absorção, e hidrata o organismo totalmente. A pessoa tem uma hidratação total nas células, por isso que as pessoas melhoram muito rápido, elas percebem muito rápido a diferença no organismo quando estão tomando água corrigida magneticamente pelo silocimol. Os nossos estudos científicos são diversos. Se vocês entrarem no Google acadêmico, vocês vão ver 47 artigos publicados de estudos científicos desse produto silocimol. Só digitar pelo nome silocimol no Google acadêmico, vocês vão ter acesso a todos esses estudos. Hoje nós temos 3 publicações de estudos feitos nos Estados Unidos. A conclusão desses estudos científicos mostrou que o consumo da água com tratamento magnético do silocimol promove maior eficiência metabólica na eliminação de dióxido de carbono e sódio, reduzindo osmolaridade e elevando o pH do sangue. O que é osmolaridade? É essa quebra da dureza da água. Reduz a osmolaridade, eleva o pH sanguíneo, mantém o pH sanguíneo no patamar ideal, que é 7,35, 7,45, isso não muda, mas de forma natural, não prejudicando outros órgãos do corpo. Interfere no metabolismo lipídico, que é o metabolismo de ingestão e esse metabolismo de gorduras. Então, todo o metabolismo lipídico é interferido através da água magnetizada, reduzindo a concentração sérica de triglicérides, de colesterol e de gordura subcutânea. Por isso que às vezes você fica admirado. Eu estou tomando água magnetizada, eu estou emagrecendo, mas eu não mudei a minha dieta. Está acontecendo isso. A água está interferindo nesse metabolismo e reduzindo o nível de gordura, de triglicerídeo e de colesterol. Dessa forma, o tratamento magnético poderá representar um método efetivo à prevenção de doenças que colocam em risco a saúde humana, principalmente doenças do coração, né, que provém dessas situações de gordura, de triglicerídeo, de colesterol. Os benefícios apontados pelo estudo científico ameniza o problema de retenção de líquidos, reduz a necessidade de medicamentos para controle de pressão arterial. Eu, por exemplo, sou hipertenso e faz 11 anos que eu tomo água magnetizada e faz 11 anos que a minha pressão é controlada 12/8, porque ameniza esse problema de retenção de líquidos, reduzindo a necessidade de medicamentos para controle da pressão arterial. A redução do triglicérides também beneficia a saúde humana, pois os níveis elevados estão relacionados ao aparecimento de doenças coronarianas, doenças do coração. A melhoria da circulação sanguínea, que a água também promove, né, trabalha todo o processo de circulação sanguínea, é desejável por reduzir as possibilidades de obstrução dos vasos que podem causar danos irreversíveis ou levar à morte. Quando pouco, né, um cataterismo, uma situação de operação, de cirurgia ou até de morte. A maior saturação de oxigênio, nossos estudos mostraram um aumento de oxigênio
na proporção de até 10%. Então, essa situação de hipóxia, que causa câncer também, a gente tem uma prevenção aqui, aumentando o nível de oxigênio e melhorando a circulação. E a melhoria da circulação possibilita maior aporte de oxigênio às células, beneficiando atletas durante a prática de esporte. Uma pessoa que pratica exercícios físicos tomando água magnetizada, ele tem um resultado muito melhor. A gente tem vários depoimentos aí de pessoas acadêmicos, ciclistas, vocês podem estar procurando também com a pessoa que está te enviando esse vídeo. Se você atua nessa área, a gente tem muitas comprovações para te enviar. Esse estudo foi feito sobre a osteoporose, mostrou um aumento considerável na densidade mineral óssea, resistência mineral óssea e conteúdo mineral ósseo. Esse estudo foi apresentado na 17ª Conferência em San Diego, nos Estados Unidos, onde reuniram cientistas médicos do mundo todo. E foi publicada no Manual de Controle de Componentes Bioativos e Funcionais do Instituto de Dallas, nos Estados Unidos. E esse estudo mostra que é possível prevenir e, como um coadjuvante, tratar quem tem osteoporose de forma natural e sem contraindicação. Olha o que está aqui no Manual de Descobertas de Componentes Bioativos e Funcionais. O tratamento da água foi realizado com condicionador magnético comercial Silosimol, projetado para gerar um campo magnético forte monopolar, que é capaz de quebrar a dureza da água, e as pessoas, de uma forma tão simples e tão poderosa, ter resultados na saúde, envelhecer com mais saúde, com mais qualidade de vida. Esse é um termo de reconhecimento de idoneidade que nós temos no Congresso Federal, com a assinatura de centenas de deputados, que mostra que nós temos um sistema ou método de proteção e recuperação de saúde com eficiência cientificamente comprovada. Então, é algo muito sério, a gente não precisa provar que funciona, os nossos estudos e comprovações atestam isso, juntamente com as provas sociais, que vocês vão ver na sequência da minha fala. Os estudos são feitos nas universidades de mais renome no território brasileiro, USP, Unesp, APTA, Instituto Falcão Bauer, e há pouco tempo a gente recebeu também um reconhecimento, um certificado das Forças de Paz da ONU, a Timol, por meio do seu presidente, Dr. Carlos Henrique, reconhecida pelas Forças de Paz da ONU pelo seu trabalho de proporcionar qualidade de vida às pessoas. Esse importante reconhecimento reflete ao trabalho sério que é realizado pela Timol, através de nós, os consultores e distribuidores, para o restabelecimento do direito fundamental que as pessoas têm de acesso ao bem-estar. E bem-estar é saúde. Trouxe aqui algumas imagens para vocês verem. Isso aqui é um caso de úlcera varicose, resultado com 25 dias tomando água magnetizada pelo silosimol e banhando. Outra situação parecida, esse caso de buliose, ingerindo e banhando. Psoríase, doença autoimune. Segundo a ciência médica, os estudos dizem que não tem cura, mas a água magnetizada controla. Essa situação aqui desse depoimento foi controlado com 40 dias tomando água. Diabetes tipo 1, deixou de produzir insulina, é mais difícil de controlar. Esse caso aqui é um de diabetes tipo 2, diabetes em 600, pisou num preguinho, não conseguia mais sarar, começou a infeccionar, depois a necrosar, e o caso era amputação. Tomou água 40 dias, e o resultado foi esse aqui que vocês estão vendo. Câncer de pele, resultado com 3 semanas tomando água. E os animaizinhos, Sidney, os animaizinhos também, ó. Sarna, 30 dias de tratamento com silosimol. Glaucoma, 3 semanas tomando a água, olha o antes e o depois. E os vegetais? Vocês podem fazer o teste na casa de vocês com flores, com hortaliças, como esse que vocês estão vendo na imagem. Primeira
A primeira imagem aqui é água, é regado com água do saneamento básico, e o segundo aqui, com água tratada magneticamente pelo silocimol. Vocês podem provar nas suas casas e ver essa diferença também. Querem mais? Pesquisem por silocimol no YouTube. Digita no YouTube silocimol. Vocês vão ver depoimentos incríveis de usuários satisfeitos com água, com os resultados da água corrigida magneticamente pelo silocimol. Mas vamos ver como está aqui. 275 pessoas aqui na sala do Zoom. Nesse momento, eu vou pedir para vocês que tomam a água corrigida magneticamente pelo silocimol e pelo Top H+, que levantem a mãozinha virtual. Bom dia, Geneide, seja bem-vinda. Da onde você é e quais os benefícios? Eu sou aqui do Ceará, região do Iguatu. Olha, os benefícios dessa água para mim foi muito, porque quando eu conheci esse projeto, através de uma amiga, e essa amiga me mandou uma live para mim assistir, eu assisti, e eu me interessei muito, porque o meu problema era muito, né? Vou citar alguns aqui, porque se for contar muito, o tempo não dá. Eu tinha muito esporão, né, doía muito, eu não podia andar, botar o pé no chão, que doía muito, né, devido a muita dor. Eu também tenho reumatóide, era uma dor insuportável, minha mão assim inchava, meus dedos. Então essa dor me impedia de eu fazer minhas coisas, né, até mesmo de fazer umas coisas simples, né, como lavar uma louça, torcer uma roupa, enfim. Outra coisa também que me ajudou muito, eu tenho hérnia de disco, e eu não conseguia ficar muito tempo sentada, ou andar em algum movimento, assim, por exemplo, numa moto ou numa bicicleta, que eu não aguentava, eu tinha que passar 2, 3 dias atrás de remédio. E também, o meu intestino era muito preso, então sofria muito com esse negócio de intestino, né? Outra coisa também que me deixava eu muito ruim era as enxaquecas. Eu sentia tanta dor na cabeça que eu passava 3 dias tinha que ficar deitada ali, não tinha remédio, chá, nada que passasse. Quando eu comecei a usar essa água, eu comecei a ver os benefícios. Comecei as coisas ir melhorando. A primeira coisa que eu senti melhora foi quando eu botei meu pé no chão, que eu senti dolorido e não sentia aquela dor insuportável. Daí eu fiquei tão maravilhada com isso, eu disse assim, olha, esse aqui é bom demais para muitas pessoas lá na região onde eu moro, porque aqui tem muitas pessoas doentes e não conhecem. Então, fiquei tão feliz por saber, né, que é uma água que ajuda a pessoa, né, ou seja, ela faz aquela faxina, né, vai tirando aquelas impurezas, sujeira, né, do nosso organismo. E uma outra coisa também que ajudou muito foi meu esposo. Ele tem câncer de pele. E por ele usar a água, né, e borrifar, né, ele teve uma consulta uns dias desses atrás, e o médico olhou e falou assim, não, o seu câncer ele está diminuindo, ele não está evoluindo, ele está diminuindo. Então, quer dizer, ele está melhorando. Então, é muito bom usar esse projeto, né? Obrigado, Geneide. Olha só, gente, você que está assistindo esse vídeo, ó, sofre de esporão reumatoide, hérnia de disco, intestino preso, enxaqueca, câncer de pele, todos esses resultados a Geneide e o esposo teve. Muito obrigado pela sua participação.